como é que eu faço para os meus professores entenderem o que são estratégias de leitura e como eu melhoro as estratégias de leitura. Eu já cansei de falar com os meus professores que essas estratégias que eles estão usando não estão surtindo resultado. Eu já babei de falar, eu já escrevi, eu já desenhei, o como eu faço? Eu recebi esta encomenda de uma coordenadora bastante experiente, mas que tem enfrentado aí muitos desafios como muitos coordenadores pedagógicos estão enfrentando, que é fazer com que o grupo de professores, um determinado grupo de professores, entenda que as estratégias que eles estão usando estão falidas, não funcionam mais. Nós precisamos entender que os tempos mudaram. E o jeito de fazer as coisas também tem que acompanhar esses tempos e esses contextos. Só que aí a gente tem a galera que, não, eu ensino ortografia fazendo as crianças escreverem 99 vezes a palavra certa, pego a palavra errada, copio a palavra certa embaixo e mando ele repetir 99 vezes. Eu aprendi ortografia assim. Só que não é mais assim que ensina. As pessoas já entenderam que existe um cognitivo e este cognitivo precisa ser respeitado. O que é isso, Vanessa? Eu estou dizendo que existem formas de ensinar para crianças em diferente faixa etária e de crianças de diferentes jeitos de funcionar. Certo? Porque hoje em dia, e sempre foi assim, nós temos pessoas que aprendem, que às vezes têm todas 6 anos, mas cada uma aprende de um jeito, porque elas funcionam de jeitos diferentes. Isso é o óbvio ululante, ok? Só que aí, a professora tem a mania de homogeneizar. Eu quero que todo mundo aprenda do mesmo jeito, porque eu não quero ficar montando um monte de aula para poder atingir os meninos que aprendem de jeito diferente. Bonita, deixa eu te contar. Você tá no lugar errado. A gente homogeneiza as coisas e os procedimentos quando a gente lida com objetos todos iguais. Então, por exemplo, eu ponho 1000 parafusos. Aqueles 1000 parafusos são iguais. Aí eu tenho um jeito de apertar o parafuso em um determinado lugar. Isso dá pra gente mecanizar e fazer tudo igual. Mas com criança e ser humano não dá. Tá bom, queridas? Não dá, não tem como. Eles estão em tempos e momentos e contextos diferentes. Sabendo disso, eu preciso ter clareza de que o meu jeito de ensinar precisa estar ajustado ao jeito do outro aprender. Se eu ensino de um jeito que o outro não aprende, eu sou incompetente para ensinar. Se eu ensino de um jeito, vou repetir, se eu ensino de um jeito que não afeta o outro, o problema não é o outro, o problema sou eu. Eu preciso olhar para as minhas estratégias e as pessoas precisam entender isso de uma forma um pouco mais adulta, um pouco mais clara. E por muitas vezes, o papel do coordenador, do diretor, é dizer para esse professor, mostrar para ele os resultados. E por muitas e outras tantas vezes, a gente também tem professores dentro de um mesmo grupo, de uma mesma escola, que estão adotando estratégias que funcionam, que as crianças interagem com a aprendizagem, que elas avançam na sua aprendizagem, que elas podem ser elas mesmas diante do conteúdo que está ali. Eu tenho que desenvolver habilidade de leitura. Não existe só um jeito para isso, existem milhares de jeitos para isso. E quanto mais a professora flexibiliza a sua estratégia, mais ela abarca a heterogeneidade. E aí vamos fazendo a conta. Eu tenho uma professora dinossáurica, acabei de inventar essa palavra, e que tá lá segurando na borda, presa em negação, a correnteza tá levando a desgracenta e a mulher tá lá, não, eu vou continuar pedindo para que eles leiam até a língua cair, até o zóio pular da cara. E aí você tem lá outra professora que entendeu isso, que as crianças aprendem de formatos diferentes, de jeitos diferentes, em tempos diferentes, e isso ela vai
estruturando a estratégia dela para poder abarcar todos. Desenho universal para a aprendizagem. Estudem isso. E aí, o que eu faço, coordenadora? Eu pego esta professora e faço um trabalho bacana com ela para que ela se sinta confiante e confortável de movimentar um grupo com o seu exemplo. E isso não é fácil, porque geralmente no meio dos professores, acho que eu vou contar um segredo que ninguém sabe aqui. Geralmente no meio profissional, se você tem uma pessoa que está em destaque, as outras todas que querem ficar fazendo aquela mesma bostinha, fica martelando na cabeça de quem está em destaque. Então não é uma tarefa fácil, práticas acolhedoras. O que eu fiz como coordenadora e que deu certo com muitos grupos que eu trabalhei. Eu pegava essas professoras que faziam um trabalho bacana e eu levava isso como socialização de boas práticas. E eu levava os resultados, junto com esta pro, em momento formativo de HTPC, de ATPC, aí nesses encontros periódicos que a gente tem, semanais, enfim, com os professores, com o objetivo de levar estímulo, inspiração para que as pessoas saiam do lugar. E ao mesmo tempo eu ia fazendo um trabalho com a professora dinossáurica dizendo, vamos olhar para os seus resultados? Não tá bom. Então eu pegava uma e dizia, olha, isto é um modelo legal para se inspirar e eu posso a partir daqui fazer ainda melhor. E eu ia lá no trabalho individual com a pro lá dinossáurica e dizia, isto aqui precisa parar, as crianças não estão aprendendo. Né? Então, é um movimento cansativo de ser feito, mas é da atuação do coordenador pedagógico, do diretor escolar e assim por diante. Por quê? Porque as crianças, os estudantes estão lá na ponta. Eles não podem continuar recebendo um trabalho de um professor que não está ensinando eles, porque nós estamos matando o tempo. Como é que eu lido no papel de coordenadora com a heterogeneidade formativa que eu tenho no meu grupo de professores? Eu tenho lá no meu grupo de professores que acabaram de ingressar e que ainda não têm repertório largo, que ainda estão testando, e tenho professores que estão já engajados trabalhando, professores que estão lá na escola há 93 anos e que acham que aquele jeito de trabalhar é o único jeito de trabalhar, e aí como é que eu faço para fazer essa galera toda engajar? Gente, é a mesma analogia de uma sala de aula. A mesma analogia. Tem momentos que você precisa escolher recursos que sejam coletivos, e aí socialização de boas práticas, discussões, fundamentação teórica, momentos formativos que põem as pessoas para refletirem, que dá uma sacudida no esqueleto da galera, porque a bonita que acabou de chegar precisa se emendar. Aquela que tá ali no meio termo, ok. Aquela dinossáurica precisa se emendar. Então, eu preciso usar estratégias para ir trazendo essas pessoas para a tarefa, para o propósito, o motivo e o objetivo que tá posto lá no PPP. Qual é o alinhamento? É o PPP da escola. Todo mundo precisa estar voltado. O meu PPP vai ditar aquilo que precisa ser feito. O meu PPP, eu digo PPP da escola, né? O PPP da escola vai ditar o que precisa ser feito. Então, eu tenho um plano de curso, eu tenho os projetos em andamento, eu tenho a concepção de ensino daquela escola. E se você não tem, vai cuidar disso. E a concepção de ensino geralmente está atrelada a uma proposta curricular da rede que você está, ou do estado, ou sei lá onde, da rede particular, pública, né? Precisa estar tudo combinando. E aí, você precisa trazer essa galera pro foco do propósito, do motivo e do objetivo. Então, eu tenho o objetivo de desenvolver nos estudantes habilidades de leitura. Tá, ótimo. A bonita que tá lá no dinossauro, a bonita que acabou de chegar e essa que tá aqui no meio, nós vamos todas pensar em possibilidades de ensinar as habilidades de leitura para as minhas crianças, porque essa é a nossa tarefa. E aí, quando eu olho para a tarefa,
todas as opiniões, as vivências que estão em todas as pontas, elas importam. E elas são ricas porque elas qualificam o trabalho uma das outras. Sacou?